Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma visão semanal no canal aqui da XTB Brasil. Eu sou a Aline, analista da corretora. Se você é novo por aqui, lembre-se de seguir o nosso canal, porque sai conteúdo novo todos os dias. Bom, e hoje vou trazer um pouco das perspectivas dessa semana, uma semana extremamente importante. A gente vai ter decisão de taxas pela Reserva Federal. Se você acompanhou os movimentos do mercado na semana passada, você sabe que já começou as reduções de taxas tanto pelo Banco do Canadá, pelo Banco BCE, e agora a gente quer saber se chegou a vez da Reserva Federal. Então, vou passar para a tela completa para a gente conseguir visualizar melhor. Trouxe vários gráficos aqui para vocês. E, bom, para começar, a gente vai falar sobre o que moveu os mercados, então, na semana passada. Como eu já adiantei, as decisões de taxas de política monetária, tanto do Banco Canadá quanto do Banco Central Europeu, trouxeram muita volatilidade, principalmente nas perspectivas, né, de variação pela política monetária a futuro. Então, por exemplo, o BCE fez uma primeira redução desde 2019 que não reduzia as taxas de juros, então está começando a ver esse tipo de movimento nos mercados, que seria muito benéfico, uma vez que a gente também conseguisse visualizar uma inflação mais baixa. A gente teve também na semana passada a Nvidia, que atingiu um recorde histórico, com uma capitalização de mais de 3 trilhões de dólares, ultrapassando a Apple e se tornando a segunda maior empresa negociada na Bolsa de Nova York. Inclusive, depois da sessão de sexta-feira, a Nvidia teve um split, né? Ou seja, ela teve um desdobramento das ações, então de 10 para 1 e passou de 1.200 o valor para 120. Então, isso geralmente traz também uma certa valorização, porque traz o valor da ação para o varejo, né, praticamente. Então, torna também mais acessível. Então, as perspectivas são de uma certa valorização aí para a Nvidia. Vamos acompanhar como que vai ficar os resultados. E na sexta-feira nós tivemos também dados de payroll mais forte do que o mercado esperava. Então, tudo isso trouxe muita movimentação na semana passada. A gente vai falar um pouquinho mais no detalhe daqui para frente e já adianto para vocês então que quarta-feira dessa semana vai ser um dia extremamente importante, porque a gente vai conhecer tanto o IPC, que é o dado de inflação para os Estados Unidos, quanto no período da tarde a gente vai ter a decisão de taxas por parte da Reserva Federal. Mas, antes de tudo, antes de falar de Europa, de Estados Unidos, vamos falar um pouco sobre o mercado asiático e aqui eu vou trazer um pouco de Japão para vocês. Os investidores aguardam a decisão do Banco do Japão que vai acontecer na quinta-feira, dia 13, sobre umas possíveis reduções nas compras dos títulos, uma vez então que os rendimentos estão acompanhando o aumento dos títulos dos Estados Unidos. O iene japonês já enfraqueceu, mas está sendo cotado aí a 157 ienes por dólar, atingindo os mínimos de uma semana. Então, como a gente teve dados de mercado de trabalho muito forte na sexta-feira, trouxe uma certa força para o dólar e fez com que o iene, então, perdesse força nesse combate ali com o dólar, tá? A gente conheceu recentemente o PIB da economia do Japão, que teve uma contração de 1,8%. Então, trouxe um certo pessimismo ali também para o mercado asiático, principalmente por conta dessa desaceleração, né, desse cenário mais de contração, então, para a economia. E a gente tem também, por parte da China, essa semana, dados de IPC, dados de inflação, que colocam uma expectativa, então, de uma manutenção em 0,3%. Lembrando que a China, recentemente, teve dados de inflação negativo, um cenário de deflação. Então, isso preocupa também porque não gera crescimento, desenvolvimento. Já nas últimas leituras já tem conseguido uma inflação positiva e agora um crescimento esperado de uma manutenção, na verdade, de 0,3%. Então vamos acompanhar também como que vai ser o desenvolvimento disso. Vou até trazer aqui para a plataforma, na parte de calendário, aqui eu vou colocar os países, no caso, vou colocar Japão e China, para a gente acompanhar um pouco do que tem para a semana. Então, a partir de terça-feira, 10h30 da noite, os dados de inflação. Depois, na quinta, 7, no horário de Brasília, decisão de política monetária por parte do Japão, então, numa perspectiva de manutenção. Então, o mercado espera, na verdade, que o Japão faça algum tipo de alteração na parte dos títulos públicos, né? Seja em alguma mudança de taxas, enfim. Porque geralmente, quando a gente tem uma perspectiva de aumento de taxa, o preço tende a reduzir.
e do mesma forma ao contrário. Então, o mercado, de modo geral, não espera nenhuma variação por parte das taxas de juros do Japão, mas sim, de repente, algo relacionado à dívida, né, aos títulos públicos, alguma coisa nesse sentido. E depois a gente vai ter também parte de produção industrial para o Japão e na partir de domingo ali, produção industrial e vendas a varejo para a China, que também geralmente traz muita volatilidade a parte de vendas a varejo, que mede consumo interno, tudo isso tem impacto também no crescimento. E aí, olhando um pouco mais para gráficos, se a gente falar do Ien principalmente, né, que tem enfraquecido muito frente ao dólar, então aqui a gente vê mínimos crescentes, tivemos as intervenções por parte do Banco do Japão, duas já nesse ano, para tentar controlar um pouco dessa desvalorização. Muitos membros do Banco do Japão comentam sobre essa especulação na moeda, né, que isso de fato não é interessante, mas de momento o que a gente tem é um ien sendo cotado a praticamente 157 ienes por dólares. Então, uma região próxima ali também de uma certa... Um máximo histórico foi em 160. A gente teve intervenção do Banco do Japão nesse cenário, e depois, agora, um nível um pouco mais próximo, digamos assim, a gente teria as regiões de 158, seria um adicional maior. Então, aqui, se ele continuar, né, nessa crescente positiva, aqui poderia ser mais um novo pico para ele, de repente, corrigir de novo em torno de mais 1%, para depois tentar buscar os novos máximos históricos. Então, na decisão de política monetária, essa semana a gente pode encontrar uma variação importante. Como a gente teve uma redução do PIB, né, um PIB negativo para o Japão, a gente teve uma certa correção também recente, agora parece recuperar um pouco mais. Então, o Nikkei tem feito também mínimos crescentes, um máximo histórico também mais de 40 mil pontos, e agora uma certa região aqui de teste, 39,137, tá? Então, essa região, por exemplo, pode ser essa região de 39,441, poderia ter mais uma certa correção, fazer mais um mínimo para tentar voltar a buscar nos máximos, tá? Índice da China, a gente teve depois das máximas históricas em 7.015, históricas não, né? Das máximas recentes, pelo menos desse ano, que as últimas máximas aqui, dessa máxima anterior, foi em julho do ano passado. Então, chegou a cotar novamente aqui em maio desse ano. E aí nós tivemos uma correção forte, inclusive, né? Depois uma nova recuperação e agora última vela forte também de queda ali para o cenário do Japão, da China. Aqui na minha Fibo, então a gente tem os 23,6 que ele já ultrapassou, que ele estava tentando se manter sobre, e eu teria aqui um 38,2 nas regiões de 6.215. Então vamos ver se ele vai romper essa região de fundo para pensar em buscar nos 38,2, tá? Caso contrário, aqui ó, no RSI ele está quase numa sobrevenda, né? Então poderia testar essa região e voltar também a buscar uns cenários um pouco mais de alta. O que a gente observa no resumo semanal, os índices americanos tiveram um acúmulo mais para o positivo, tanto o Standard Poor's, o Nasdaq aqui, que assumiu mais de 2%, e aqui a gente tem, inclusive, ó, no mercado europeu, um cenário mais misto, então a gente tem desde Suíça com um cenário um pouco mais positivo, Eurostoxx, agora FTSE 100, zona plana na semana, o índice italiano também com 0,26 de queda, o DAX 0,40 de queda, o CAC 40 hoje caindo mais de 1% por conta de eleições. E na parte da Ásia também, um pouco mais para o misto, desde Austrália mais positivo, Nikkei subiu mais de 1% e a China caiu mais de 0,62%, isso no horizonte temporal, então, da semana, né, da última semana. E agora a gente vai começar a entender um pouco mais das perspectivas para essa semana que está entrando. E agora trazendo um pouco de mercado europeu, então o Banco Central Europeu reduziu as taxas de juros pela primeira vez desde 2019. Em seu comunicado, inclusive, reforçou que a política vai seguir sendo restritiva até que o banco esteja seguro de que a inflação vai alcançar o objetivo. Então, aqui a gente começa a ver os títulos, as taxas, né, dos títulos de 2 e de 10 anos, que ainda não começou a cair, mas as taxas de financiamento, né, o custo do dinheiro
já começou então sua redução, saindo de 4 para 4,25. O que ele quis dizer com uma política restritiva? Ou seja, não quer dizer que o BCR começou a reduzir as taxas e já está num cenário dovish, né? Ou está num cenário de expansão da economia. Na verdade, ele está tentando trazer a taxa para um nível um pouco mais normal, digamos assim, porque a taxa estava muito alta, mas ainda num cenário restritivo. O que isso quer dizer? Ainda pretende manter as taxas altas por mais tempo. Então, não quer dizer que na próxima reunião já vai continuar com as reduções. Então, acredito que vai analisar dado a dado. Então, não quer dizer que essa redução foi assim. O que vai trazer um otimismo exagerado no mercado. Não, quer dizer que vai tentar trazer uma taxa de juros um pouco mais neutralizada, tá? Então, isso que a gente tem de momento para o BCE. E a gente teve também dados de PIB para a zona euro, que foi bom, 0,3% no trimestre, no primeiro trimestre de 2024. Essa já é a leitura final. Recuperou então de uma contração de 0,1%, e isso foi muito bom também, positivo, e dá base, né, dá força ali para o BCE reduzir, então, as taxas de juros nessa expectativa de crescimento também da economia. Como eu falei, marca também o crescimento mais forte do PIB desde o primeiro trimestre de 2022. Então, foi de fato bem interessante esse PIB para a zona euro. E agora, antes de falar do mercado americano, vou trazer para vocês o que tem para essa semana por parte da Europa. Então, aqui vou traçar desde Alemanha, Reino Unido e União Europeia. Essa semana, o foco mais importante vai ser na parte de mercado de trabalho, né? Então, a gente vai conhecer dados de desemprego por parte do Reino Unido e a gente vai ter inflação para a Alemanha, tá? A partir de quarta-feira, às 3 da manhã. Então, começa ali já de madrugada com divulgação. Depois tem produção industrial e balança comercial com discurso de Christine Lagarde na sexta-feira. Então, o mais importante para o mercado europeu essa semana é o índice de inflação da Alemanha, que a gente vai conhecer então na quarta-feira, tá? Quarta-feira, como eu falei para vocês, tá bem intenso, né? Tem muita coisa para acontecer. Aqui, ó, dando uma olhada no DAX, a gente vê ele saindo das máximas históricas, máximos decrescentes, sustentou bem aqui essas regiões, né, um pouco abaixo dos 23,6, nas regiões de 18,420. Então, ele, depois de uma queda forte, ele está tentando se sustentar, muita sombra, pouco corpo, muita indecisão ainda do mercado, não está numa sobrevenda, tá? E tampouco sobrecompra, então, mais ele me dá máximos decrescentes. Então, de repente, ó, no RSI, ele está me dando máximos decrescentes, aqui ele pode de repente voltar a testar aqui fundo novamente. E euro-dólar, o euro perdeu muito desde da decisão de taxas, né, até hoje, principalmente por conta das eleições também na França. Então, muitas manifestações, essa parte, né, de indecisão por parte política traz também um cenário um pouco inseguro, incerto, então trouxe uma fraqueza principalmente para o euro, caiu muito, então já chegou a bater até um pouco menos dos 50% de FIBO aqui nas correções, mas ainda assim ele me dá mínimos crescentes, tá? Então, a princípio, muita atenção. O que a gente só precisa entender é que BCE reduziu taxas de juros, isso já é natural que traga uma fraqueza para a moeda e um fortalecimento para os índices, para as ações, para as bolsas de modo geral. Mas, como a Reserva Federal ainda não fez nenhum tipo de mudança na taxa de juros, então o euro nesse campeonato ali, né, nessa comparação, acaba perdendo mais do que o dólar, tá? Então aqui, o que a gente consegue observar, não está tão sobrevendido, mas ele está tentando se manter ali sobre os 50% de FIBO, tá? Então muita atenção aqui nessa parte do euro-dólar. Libra também, que é interessante, ó, uma região de certa resistência aqui em 1,27, 975, tem corrigido para essa região de fundo aqui, então muita atenção, não está também numa sobrevenda, um caminho próximo ali de uma sobrecompra, poderia testar novamente essa região para de repente corrigir ou quem sabe ultrapassar para buscar os níveis acima que foram desses máximos anteriores na Libra. E na parte de FTSE 100 também, que depois de bater máximas históricas, corrigiu, está em mínimos crescentes. Então, aqui a ideia é que ele se mantenha pelo menos sobre os 23,6. Vamos ver se ele consegue buscar, quem sabe, novamente, novos máximos históricos por aqui.
E agora a parte de mercado americano. Então, na sexta-feira a gente conheceu o payroll, né, que mede toda a força de trabalho dos Estados Unidos, que veio muito acima do que o mercado esperava. Eu confesso que não esperava uma variação tão forte, até porque nós tivemos JOLTS, ADP, pedido de subsídio de desemprego, tudo mostrando, ou pelo menos apontando na possibilidade de vir um payroll fraco. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Então a gente teve uma discrepância ali, principalmente medindo com a ADP, que é um adiantado do payroll. Então o ADP veio de 152 mil e o payroll de 272, ou seja, veio quase que o dobro praticamente, né? Veio muito a mais. Então, durante o mês, o número total de empregados aumentou muito, de acordo ali com as divulgações recentes. Aqui no gráfico de baixo, a gente consegue medir a diferença entre o número do ADP com o payroll. Então, a gente sempre consegue observar que tem uma certa diferença. Não está tão grande assim, mas tem uma certa diferença. Ou seja, não é tão confiável a gente olhar o ADP e achar que o payroll vai vir fraco como esse dado anterior, né? E não é bem assim. Bom, além dos dados do emprego mais altos, né, uma geração mais de emprego, cerca de 272 mil, também foi preocupante os dados do aumento dos salários, que saiu de 4,1, né, e que resulta superior ao esperado, que foi de 3,9. O que quer dizer esse aumento de salário maior? É um poder de compra maior. Então, as pessoas, de modo geral, né, os consumidores, os trabalhadores, estão recebendo, tendo uma remuneração maior, e com isso pode ter um consumo também maior. Então, isso é um fator inflacionário. Então, por isso que é um ponto em atenção. E após as leituras então mais agressivas do mercado de trabalho, alguns investidores então analisam a possibilidade de uma redução para setembro em cerca de 46%, lembrando que antes estava em torno de 70%. E os dados então dessa semana podem influenciar as projeções de política monetária. Os últimos discursos dos membros sugeriram que o processo de desinflação provavelmente vai levar mais tempo do que se pensava, e alguns até, inclusive, sugerem a possibilidade de apertar ainda mais a política caso a inflação volte a subir, né, a se materializar. Então, o que a gente tem aqui? Próxima reunião vai ser no dia 31 de julho, com possibilidade também de manutenção das taxas, e está praticamente 50-50, né? A possibilidade da reunião de setembro. Então, tem cerca de 46,7% de uma redução de 25 pontos e 49% de uma manutenção. A probabilidade maior mesmo está ficando entre novembro e dezembro para a redução das taxas. Nessa reunião de quarta-feira, a gente vai conhecer o dot plot, que é o calendário de pontos, o famoso, né? Onde os membros da Reserva Federal votam em qual taxa que eles acreditam que é o ideal que se mantenha ou que feche, né? Encerre o ano 2024, 2025, 2026. Eles fazem uma projeção. Dali, a gente consegue ver qual é a maioria. Então, a maioria, se ela está votando para manter, quantos cortes a gente poderia encontrar. No último calendário que foi divulgado em março, a probabilidade era de 3 cortes para esse ano, coisa que já começou a mudar, porque o primeiro corte aconteceria agora em junho, que já não existe mais. Então, para esse ano ainda, a gente só tem mais julho, setembro, novembro e dezembro. Então, a gente tem só mais 4 reuniões. Se permanecer no calendário do dot plot a possibilidade, então, de continuar os 3 cortes, então, a gente teria praticamente todas as reuniões do final do ano, tirando julho, com redução de taxas. Então, o que pode mudar as perspectivas do mercado é um pouco disso. Se de repente o calendário vir um tom mais hawkish, de repente, em vez de 3, uma redução nesse ano, muito provavelmente a gente poderia encontrar uma certa correção nos índices e um fortalecimento no dólar, porque daí passa a mensagem de um cenário um pouco mais de controle ali, né? Então, uma taxa de juros mais alta por mais tempo favoreceria o dólar e prejudicaria, então, os índices, tá? No entanto, nem todos os dados foram ruins, foram pessimistas. A gente teve uma taxa de desemprego que aumentou de 3,9% para 4%. Essa situação pode acontecer de que tem mais pessoas trabalhando em oportunidades part-time, né, que são meio períodos. E aí eles trabalham em mais de um emprego e isso contabiliza. Então, por isso que pode acontecer de ter mais geração de emprego e uma taxa de desemprego maior, porque às vezes quem está trabalhando em 2, né? Então acontece muito isso por lá. Então, por isso que dá essa diferença, né? Aqui, esse gráfico ele está medindo as taxas de juros atual, a curva também dos juros
e as taxas, né, de modo geral, da taxa de desemprego. Então, uma taxa de 5,5%, curva de juros, né, a curva entre eles de 0,44, um pouco negativa, e a taxa de desemprego, então, em 4%. E bom, além do BCE, o Banco do Canadá também reduziu as taxas de juros na semana passada, diminuindo 25 pontos para 4,75. E o Banco do Canadá disse em seu comunicado que a tendência da inflação continua em queda e a política monetária não precisa ser tão restritiva. Foi basicamente a mesma coisa que o BCE disse. É um risco, de uma certa forma, que eles já começaram, né, antes da Reserva Federal de reduzir as taxas de juros. Mas a tendência da inflação parece que começou a reduzir, então eles acreditam que não tem tanta necessidade de manter as taxas tão altas assim. Dá para, né, trabalhar com uma taxa um pouco menor. Então vamos começar a acompanhar como que vai ficar daqui para frente, né? O pior cenário seria a inflação começar a aumentar e precisar subir novamente as taxas de juros. Esse seria o principal, o pior cenário, e a gente poderia ver mais quedas nas bolsas e um fortalecimento nas moedas. E a gente vai falar de commodities também, mas antes vou trazer para vocês quais são os índices, né? Como tá os índices americanos. Aqui, Nasdaq chegou a bater máximas históricas na semana passada, muito por conta também da movimentação da Nvidia, tá? Então chegou a bater acima dos 19 mil pontos, agora sendo cotado em 19.075, próximo das máximas foi 19.120. Aqui só um pouco de cuidado, porque como está numa certa região de resistência, sobre compra, pode ter uma certa correção por aqui. Então, se tiver uma certa correção, seria na região aqui dos mínimos crescentes, em torno de 2%, para quem sabe ele voltar para os seus máximos históricos. Standard & Poor's, a gente tem aqui também próximo de região de máximas históricas, que foi em 5.380. E aqui também pode acontecer uma certa correção, a gente pensa nas regiões de 5.300, para quem sabe ele ganha força ali. Tudo vai depender muito da decisão de política monetária. E detalhe, como a gente vai ter dados de inflação pela manhã, isso pode movimentar por 2 vezes o mercado na quarta-feira. Então, olha, quando a gente filtra aqui, vou filtrar somente Estados Unidos, alto e médio impacto, tá? Então, ó, na quarta-feira, às 9h30 da manhã, a gente vai ter os dados de inflação com o seminário especial para acompanhar ao vivo como que o mercado vai se comportar. Isso é um pouco antes da abertura, então depois entra a liquidez total do mercado também, mas aqui as perspectivas, o que a gente precisa saber? Se a inflação vai diminuir, né? Então a ideia é que ela diminua. A perspectiva é de uma manutenção. O mensal também é importante. Então, aqui espera-se que o mensal reduza, saia de 0,3 para 0,1. E o core, né, que é o básico, a gente exclui alimentos e energia. Esse também o ideal seria que diminuísse, mas aqui parece que aumentou. Perspectiva, não, redução. 3,6 para 3,5%. Então, na parte da manhã, a volatilidade vai ficar por conta dos dados de inflação e na parte da tarde, a gente vai ter decisão de taxas da Reserva Federal, uma possibilidade, então, de manutenção praticamente certa. O que vai movimentar o período da tarde é a conferência de imprensa, meia hora depois, com Jeremy Powell, que vai falar sobre as perspectivas daqui a futuro. Então, isso também é extremamente importante. Na quinta, a gente vai conhecer os dados de inflação ao produtor, que contém uma projeção de aumento. Isso, em determinado momento, pode ser uma inflação também ao consumidor, porque sai de 2,2 para 2,5, está aumentando os preços para o produtor, ele pode repassar para o consumidor. Basicamente isso, e depois na sexta-feira, perspectivas, né, de inflação, há 1 ano, 5 anos pela Universidade de Michigan. Então aqui, quarta-feira é o dia D, o dia mais importante, pensando em mercado de modo geral e principalmente em Estados Unidos, tá? Então, por isso que ativos, né, os índices próximos das máximas históricas, como a gente tem dados relevantes essa semana, pode acontecer uma certa realização de lucros, um pouco de correção, então nada é impossível de acontecer nos mercados. Inclusive, dólar tem uma variação muito forte aqui para o positivo. O dólar agora subiu, né? Está sendo cotado acima dos 105 pontos. Então, vamos ver se ele vai conseguir se manter, romper essa diretriz de baixa. Então, a gente tem máximos decrescentes, só que esse topo aqui foi maior do que o anterior. Então, ele pode romper um pouco desse cenário. Então, muita atenção por aqui.
como base a gente usa as regiões de 105. Não está sobrevendido, poderia de repente vir a buscar as regiões de 105.800, 106.200, então a gente vai acompanhando. A parte de Estados Unidos, basicamente isso. A Nvidia que eu quero trazer para vocês, então aqui ó, o valor da ação sendo cotado em 121,54 de momento, teve uma certa correção, mas agora vem para um cenário um pouco mais pro positivo. Se a gente olhar no semanal, inclusive, a gente vê o quanto que já teve de valorização as ações então da Nvidia e agora, depois desse split, esse desdobramento, torna-se aí também um pouco mais acessível a vários investidores. E aí as commodities, o que a gente tem em destaque? Gás natural apresentou fraqueza na semana passada, apesar da sazonalidade apontar uma possível máxima local, não se espera que as temperaturas mais baixas, tanto no centro-oeste quanto na costa leste, aumentem significativamente. E aí a procura de energia elétrica para ar-condicionado pode manter a pressão nos preços. Ou seja, muito provavelmente as temperaturas mais quentes, né? As temperaturas mais frescas, no caso, não necessariamente vai significar o uso então de energia. Então, isso pode manter pressão sobre os preços. Inclusive, o gás natural, aqui como o Natgás, ele chegou a bater mais de quase 3,10, né? Rompeu aqui as regiões dos 3, está sendo cotado em 2,91 agora. Então, a gente teria uns 23,6 de FIBO em 2,75. Então, atenção que de repente pode corrigir até aqui para quem sabe voltar. Agora, a gente tem também a parte do ouro. Aqui do ouro é bem importante, tá? O Banco Popular da China interrompeu as compras de ouro em maio, após 18 meses consecutivos de compra. Então, o ouro em poder do banco permaneceu em 72,8 milhões de onça. Essa pausa, juntamente com dados mais relevantes do que o esperado, né, referente ao mercado de trabalho, aumenta as pressões de queda, então, no ouro. Então, a gente sabe que o ouro e o dólar têm uma correlação negativa, geralmente quando o dólar favorece, o ouro cai. Somado a isso, a gente tem a interrupção de compras por parte do Banco da China. Então, isso também traz uma certa correção aí para o ouro. Então, trouxe uma correção forte. Na sessão de hoje, ele está tentando se manter sobre os 2,303, já ultrapassou os 23,6, pode se tornar uma resistência. Então, muita atenção por aqui, depois das máximas, obviamente, históricas, que atingiu aqui em maio de 2024, tá? E aqui, voltando, a gente tem petróleo. Então, como na semana passada a gente falou sobre os cortes de produção, essa decisão foi dentro das expectativas, mas de uma certa forma decepcionante. Então, os futuros do petróleo subiram, recuperou a liquidação e, além disso, com o Banco Central Europeu anunciando, né, o primeiro corte das taxas de juros, junto com também as ações do Banco do Canadá, aumenta as esperanças da Reserva Federal também reduzir as taxas. Então, isso também poderia trazer uma certa movimentação para o petróleo, até porque ele é cotado em dólar, e aí, se a gente tem redução das taxas de juros, a gente tem um dólar mais fraco, e isso poderia aumentar um pouco também do consumo, né? E aí, isso também poderia trazer uma certa fraqueza ali para o petróleo. Vamos dar uma olhada aqui. Veio para um cenário um pouco mais positivo depois de algumas sessões de queda, principalmente na semana passada. E aqui a gente vê um cenário um pouco mais de alta, máximos decrescentes. Então, aqui, ó, muita atenção, pode testar novamente e vir a corrigir. Então, essa seria a região de 82,30 aproximado, uma região de resistência em 85. Então, muita atenção aqui para o petróleo nessas regiões de preço. Por último, cacau. A Costa do Marfim, que é o principal produtor do cacau, está ajustando as vendas internas para dar prioridade aos processos locais, restringindo então exportações e reduzindo oferta global. Essa medida pode aumentar os preços do cacau para mais de 10 mil dólares por tonelada. Então, atualmente o preço subiu 49%, aproximando-se dessa marca depois da queda significativa em maio. Então, o cacau também, que tem sido uma boa commodity, né, que trouxe muita volatilidade, variação, chegou próximo das regiões de 10 mil dólares, mas teve uma certa correção. Aqui ainda 38,2,
Se romper essa região, a gente pode pensar em 50% de FIBO, respeitou bem 61,8. Então, ali, quando comenta, né, depois das máximas históricas, teve uma certa correção de mais de 40%, e agora ele chegou a recuperar 47% aproximado, e aí corrigiu mais um pouco de 13% aproximado. Então, aqui 38,2, que daria em 8.768. Vamos ver se ele vai fazer um suporte para tentar romper as regiões de $10.000 por tonelada. Bom, então, basicamente essas são as informações para a semana. Chamo muita atenção para quarta-feira, em especial, porque vai ser um dia extremamente importante, com dados de inflação, então, para os Estados Unidos pela manhã e decisão de taxas pela tarde. Ambos os eventos teremos seminários especiais. Então, se você é novo no nosso canal, se inscreva para acompanhar todo o conteúdo, receber as notificações, não ficar fora de nada do que está acontecendo no mercado internacional. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.